Gente, a fita da Bio, Senhor. Será que tá me gravando direito? Deixa eu ver. Mais ou menos. Agora tá. Ó. Então, vou passar fio dental aqui no meu dente. Importante manter a saúde bucal em dia. E eu vou fazer aquele vídeo que eu falei pra vocês, que eu ia fazer sobre grafite e sobre picho, porque eu vou dar uma oficina sobre picho e sobre grafite na terça. E é muito importante que eu saiba o que falar, vocês não acham? E para isso, eu vou pegar um papel. Nossa, eu acho que eu não consigo me olhar e falar ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar. Aí assim, né? Vou pegar aqui um caderno. E vou tentar lançar pra vocês. Eu tava pensando, tipo assim, eu comentei com vocês que eu picho, né? Mas assim, pichar é muito sobre você pegar a latinha, apertar o spray e fazer um movimento com a mão. Só que eu falei, porra, mas aí eu vou falar só isso pros caras? Aí eu falei, não, né? Eu vou ter que me programar aqui bonitinho, entendeu? E para isso, exportação de camelos selvagens da Austrália. E para isso, eu vou falar de maneira mais sentimental, de maneira mais filosófica, sobre o picho e sobre o grafite. Vou fazer uma contextualização histórica, porque é importante saber, né, como que surgiu, quem é que faz essa arte, eu vou falar essa porra, de costume. Quem é que faz essa arte? O que as pessoas que fazem essa arte pensam sobre isso? E é a filosofia, né? A filosofia por trás do picho e do grafite. Então, vamos lá, gente. A filosofia por trás do picho e do grafite. Assim, eu vou falar tudo a partir do que eu acumulei durante a minha trajetória aí, né? Só que eu posso estar errada em alguns pontos, porque eu nunca estudei o picho e o grafite de uma maneira certo e errado, sabe? Eu fui absorvendo ali o que eu achava interessante, né, e tal. E eu posso ter absorvido algumas informações que não são tão verdades assim, de repente, sabe? Porque é isso, né? Eu não tinha é um bagulho que eu fazia pra mim, entendeu? Então, tudo que eu pudesse, quisesse absorver, eu absorvi. Sem o compromisso de me importar exatamente com com exatamente tudo que pode ser, entendeu? Então é isso. Aí eu vou falar a partir dos meus pontos aqui e eu vou também estudar, né? Depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou dormir, se eu conseguir, porque eu dormi umas 15 horas hoje. Eu hibernei por causa da ressaca, sei lá. E aí eu vou estar escutando uns documentários aí que eu já assisti antes, mas vou assistir de novo pra recapitular, né? Então, gente, a filosofia por trás do picho e do grafite. Então, primeiro ponto a salientar. Primeiro, eu sou uma pessoa.
eu sou uma pessoa e tô falando a partir da minha perspectiva. Certo. Eu acho que aí, a partir de aqui, apesar de grafite picho não ser uma coisa muito bem conceituada na cabeça do senso comum, qual que é a diferença de qual, o que é o que, eu vou fazer a separação dos dois para explicar cada um. Apesar das similaridades, né, porque ambos são artes de rua, para ser considerado um grafite, por exemplo. O grafite tem que estar na rua para ser considerado um grafite. Porque, por exemplo, esse desenho que eu tenho aqui na minha parede, ele não é um grafite. O grafite, ele é arte de rua, entendeu? Então, é isso que eles têm em comum. Agora, não sei se dá pra considerar picho dentro de casa um picho. Eu considero, né? Tipo assim, mas esse bagulho que eu tô falando não sou eu que tô falando. Eu assisti um documentário que uma mina, ela tava dizendo dessa parada que eu acabei de falar, que o grafite, ele só é grafite quando ele tá na rua, porque ele é uma arte de rua. Então, eu falei, caralho, isso que ela falou faz sentido, né? Porque é muito diferente você tá... vou anotar isso aqui, ó. Arte de rua. Tem que estar na rua. Tem que estar na rua. Eu acho que eu podia falar da relação do hip hop com a rua também. Mas vamos devagar. Então tá. Eu achei muito interessante isso que ela falou. Não é uma coisa estabelecida. Justamente volta no primeiro ponto. Eu sou uma pessoa e estou falando a partir da minha perspectiva aqui. Então, tipo assim, tem que estar na rua, tá ligado? Porque é muito diferente você tá com um spray na rua fazendo arte. Você tá fazendo uma atividade legal, na maioria das vezes, né? A não ser que você tenha um consentimento da pessoa ali que você tá pichando o muro. Mas, frequentemente, não se tem essa permissão, né? Então, a segunda coisa, então, vai ser tem que estar na rua. E o que significa simbolicamente fazer isso na rua. Nossa, eu tô dando aulas aqui, tá, gente? Eu acho tão gostosinho falar das coisas que eu amo. O que significa simbolicamente estar na rua, né? Muita gente fala muita gente da área do picho, da área do grafite, fala da emoção, entendeu? Da emoção, da adrenalina, não só isso, né? Tipo assim, da emoção, da adrenalina, de você estar ali se arriscando pela arte, entendeu? Se arriscando pela arte. Pela arte e pelo compromisso que ela tem, né? Que ela tem. E aí, quando eu entro nesse ponto do compromisso, eu vou aqui relembrar para todos os desavisados do movimento hip hop, né? Porque o grafite, ele é um dos segmentos, um dos 5 pilares do hip hop. Certo?
O grafite é um dos 5 pilares do hip hop. 5 ou tô chapando? Vamos lá. Hip hop, então, MCs, certo? DJs. B-boys. B-boys ou o break, né? Break. Grafite. Será que eu tô chapando? Grafite. Gente, eu lembro que eu tava pensando, né, sobre as coisas que eu ia falar, e eu tava lembrando que os pilares do hip hop, eles estão muito associados com todos os sentidos que a gente tem. Sentidos do corpo, sabe? Sentidos que nós temos. E aí eu acho que é por isso que eu confundi. Mas ó, o MC tá ligado com a voz, né? Com a boca. É paladar, né? Mas a boca, a sonoridade. O DJ tá associado com... Ele trabalha fazendo música, né? Fazendo ali o bagulho. Então, a audição. Os b-boys, eles trabalham com o tato, né? Com o corpo, com a dança. O grafite trabalha o visual ali, né? E é 4 mesmo, eu acho que não é 5. Porque o grafite eu também associei ele ao olfato, por causa do cheiro da tinta. Então vamos lá. Paladar barra aparelho. Qual que é o nome do aparelho da fala? Gente, paladar barra... Vou falar paladar barra língua, né? Porque nós usamos a língua pra falar. Barra língua, audição, olfato, escrevi errado, olfato, tato e visão. É visão o nome? Visão, né? Não tem outro nome. Pode ter, mas enfim. Então, gente, isso aqui pra mim é religião. Olha, gente, é impressionante como o hip hop, ele consegue dialogar com tudo, tá ligado? Tipo assim, mano, o hip hop ele é muito completo. Eu simplesmente amo o hip hop, não tem jeito. E aí, eu tô construindo aqui, falando que são artes de ruas e tal, e aí eu entrei nessa questão do hip hop. Aí eu acho que agora eu posso entrar no contexto do surgimento do hip hop, para depois falar do picho, né? Porque se a gente pega esses fundamentos, depois eu tenho que pesquisar. Aliás, esses são só esses pilares que eu falei do hip hop, tem outros, às vezes eu posso estar esquecendo. Deixa eu escrever bem grande. Pesquisar, para não falar merda. Mas enfim. Aí eu vou falar agora de contexto histórico do surgimento do hip hop, para poder explicar também o surgimento do picho, porque posso estar enganado e vou atrás dessa informação. Mas o picho, ele é particularmente brasileiro. Mas eu creio que surgiu em outros lugares também, porque o grafite, ele exige ele exige mais recurso financeiro para que você consiga fazer um grafite. Ele exige, diria sim, que mais algumas técnicas do que o picho. E eu não tô aqui falando que ele é mais complexo que o picho por causa disso. Mas ele precisa de mais técnicas, precisa de mais elaboração para você fazer um grafite. Você tem que saber também saber desenhar, pá, tal.
E o grafite, ele é mais bem aceito, né? E aí o picho, ele é uma coisa mais realmente brasileira, que nasce na marginalização, que nasce a partir das pessoas marginalizadas. E você pega, mano, você pega um spray, você chega assim, tá ligado? Você faz o caos com sua latinha de spray e tá muito associado com a arte que vem da periferia, tá muito associado também com a revolta. E é isso, mano. Às vezes tem cara que não sabe, não é alfabetizado, não sabe ler, mas consegue ler as letras que estão na parede, tá ligado? De tanto que esse tipo de arte, o picho, ele é tão intrínseco na vida da pessoa, sabe? Que chega até mesmo antes do que a alfabetização. Então, o grafite e o picho, eu acho que eles se confundem tanto assim no senso comum, justamente por causa dessa... Deixa eu já colocar o quinto ponto, né, que é a diferenciação de grafite e picho. Grafite e picho. Deixa eu colocar alguns subtópicos. Contexto de surgimento... não sei se essa é a palavra, mas... eu acho que é. Socialmente... vou colocar socialmente aceito como tópico para me falar, né, dessa aceitabilidade que existe para com o grafite, mas não existe para com o picho. Me perdi um pouco. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Bateria fraca. Pera aí. Aguenta aí. Tá carregando? Tá carregando. Brabo. Só que aí não alcança, né? Não alcança ali. Então eu vou estar fazendo aqui. E aí, gente? Nem passei o fio dentro, tô só mastigando. Aí, gente, eu não sei se eu me aprofundo tanto no contexto de surgimento do hip hop, porque na verdade eu fiquei sabendo recentemente. Eu aprendi recentemente isso. Agora eu sempre fui muito mais focado no contexto brasileiro do hip hop, do picho e tal, do rap brasileiro e tal. E fui conhecer recentemente, assim. Eu lembro que eu fui bastante introduzido a isso na escola, com uma professora que eu odeio até hoje, mas apesar dos pesares, ela que me apresentou. Eu ouvia algumas coisas, meu pai ouvia rap, então eu ouço rap desde criança, desde que eu realmente sou muito pequeno. Só que me aprofundar nessa arte, me aprofundar nesse bagulho foi a partir do terceiro ano do ensino médio, que a gente teve um trabalho pra fazer uma música de rap. Não sei se eu falo de mim. Eu tô falando de mim agora aqui porque, né, é pra vocês, mas assim... não tem necessidade de falar de mim, né? O foco aqui é o hip hop. Mas então, contexto de surgimento do hip hop. Então, gente, vou tentar contar o que eu sei. Surgiu no Bronx. Espero que eu tenha pronunciado certo. Não importa se eu escrevi certo, acho que talvez não. Surgiu no Bronx, numa época que os Estados Unidos, ele praticamente abandonou o bairro do Bronx. Então, o Estado não estava provendo com porra nenhuma, com educação, com segurança, com saúde. Então, abandono do Estado. Abandono do Estado. Ai, gente, eu tô falando aqui, tô até me arrepiando, porque eu tô lembrando
muito num documentário que eu assisti sobre picho, mano. Depois eu conto, mas enfim. Abandono do Estado e desindustrialização da região. Desindustrialização. Então não tinha emprego, tá ligado? Não tinha emprego, não tinha estrutura, o governo não dava porra nenhuma. Aí o que aconteceu, mano? O hip hop é lindo, cara, porque ele é literalmente o povo se organizando, tá ligado? Então é a organização do povo para sobreviver. Então eu preciso ver mais disso. Mas tipo assim, então o Bronx estava abandonado. Teve uma época que teve muitos incêndios lá, porque não tinha nenhum tipo de segurança, nada do tipo. E aí os prédios começaram a pegar fogo lá, porque a estrutura, né? A estrutura foi ficando foda. Aí a mídia dizia que os caras botavam fogo, os caras, eu não sei direito qual que é a brisa, mas eu sei que os bagulho pegou fogo. E muito das imagens que você vai ver do Bronx em documentário, em talvez filme mesmo, retratando, é os prédios queimados, tá ligado? Só tipo assim, a carcaça abandonada, toda fodida. Então, ó, queimados, então, vou colocar aqui. Então, o hip hop ele vai surgindo dentro da população principalmente preta, mas tinha os branquinhos no meio também. Pelo menos do que eu vi retratado em alguns filmes que são clássicos pra falar de hip hop, assim. Tipo Beat Street, tipo Wild Style. Esses são os dois que eu assisti recentemente, que retratam. Mas tipo assim, aí mano, tá ligado? Não tem porra nenhuma, a molecadinha tá na rua, não tem nada pra fazer, não tem escola pra ir, não tem nada. Abandonado, entendeu? E aí a organização do povo pra cultura, entendeu? Pra cultura, uma resistência, um lazer. E não era somente por isso, mas eles também faziam, não sei dizer se eu posso colocar festa aqui, mas eles faziam eventos que cobrava tipo assim uma entrada, um preço lá acessível, e aí tinha comida, tá ligado? Então de certa forma também supria, além da carência por vida, né, por cultura, pelo lazer, também tinha essa questão, né, que existia insegurança alimentar num bairro extremamente pobre. Então se você faz um evento ali que você vai ter cultura, que você vai ter comida, delícia, entendeu? Então é daí que surge. E aí a cultura hip hop vai fazendo essa união, entendeu? Eu não sei falar mais profundamente disso, mas eu vou assistir de novo um vídeo que eu vi na Moradia. Do Felipe Boni, que ele é tipo. Acho que ele é arquiteto ou ele é engenheiro, um dos dois. Acho que é engenheiro. E aí ele tava falando dessas paradas, ele tava trazendo vários documentos, assim, falando
de uma maneira muito bem informada sobre isso. E sensacional. Eu não prestei muita atenção no dia, mas eu vou assistir ele de novo com mais atenção para poder falar com mais propriedade do assunto. Mas aí tá bom, aí temos essa contextualização e a exportação dessa cultura para o Brasil. Aí eu teria que falar do contexto de surgimento no Brasil, do hip hop, né? Isso aqui foi nos Estados Unidos. Surgimento BR. Gente, eu não sei quanto tempo eu vou ter pra falar. Não sei. Mas assim, deixa eu baixar o volume. Mas o surgimento no Brasil, ele tá muito atrelado a São Paulo. E a estação São Bento. São Bento? São Bento. São Bento. Os filmes, né, que eu tinha dito. Os filmes que chegaram ao Brasil. O que mais? Tem uma entrevista que o KLJ dá, que ele fala assim desses filmes que eu disse,